Olá, aqui estamos para a disciplina Língua Espanhola, o espanhol, e queremos, nesta oportunidade, frisar a importância da língua espanhola. O idioma espanhol é um idioma falado por mais de 400 milhões de pessoas no mundo. 40 milhões nos Estados Unidos. É um idioma que está realmente crescendo o número de estudantes no mundo inteiro. No Brasil, especialmente, nós temos necessidade de conhecer o espanhol, porque nós estamos isolados falando português e os países do Mercosul, os países que nos rodeiam, todos falam espanhol, à exceção de alguns países. Então nós temos a necessidade de estudar o espanhol. Por isso, desde 2010, está sendo colocado no Enem questões de espanhol. Não é? A partir da Lei 11.161 de 2005, o Brasil começou a pensar seriamente na implantação da língua espanhola no ensino médio para poder formar um conhecimento do idioma, para poder ter a oportunidade de formar professores e também usar esse idioma no comércio, no turismo, na parte acadêmica de estudos nos países que falam o espanhol. Então, nós vamos trabalhar hoje, a primeira aula, os artigos, em espanhol, los artículos. E queremos, neste momento, apresentar para vocês a questão número 1 para vocês. Então, já entramos na questão número 1. A questão número 1 do Enem 2010 diz assim: los animales. Los animales. Vamos ler o texto? Eu vou ler devagar para que vocês possam entender. En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentação, consultar a um veterinário. Vejam vocês, então, a questão. Vamos ver o enunciado agora. É muito importante que vocês prestem muita atenção no enunciado, para saber, então, encontrar a resposta correta da questão. Correto? Vamos lá. De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro deve, vamos ver as alternativas? A. Consultar as autoridades para verificar as possibilidades de viagem. B. Ter um certificado especial tirado em 2004. C. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. D. Vacinar o animal contra todas as doenças. E por último, a letra E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Então nós vamos saber agora qual seria a alternativa correta. Qual seria essa alternativa? Vamos deixar que vocês possam ler um pouquinho o texto, logo depois os enunciados, o enunciado e depois as questões, para saber qual alternativa você marcaria. É muito importante que vocês leiam devagar o texto, a questão. Logo depois, a outra preocupação é o enunciado. O que é que o autor está pedindo para que vocês escolham? Vamos lá? Vejam esse quadro aí. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Aí há um quadro, um destaque, aviso especial dentro do próprio texto. Qual é? Que em Espanha, os animais devem ter sido vacinados contra a raiva antes de seu dono solicitar a documentação. Então a resposta correta está aí, letra E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Importante, desta questão aí,
nós queremos destacar algumas palavras de vocabulário, além dos artigos. Então, nós vamos ver os artigos e algumas palavras de vocabulário para vocês. Sobre os artigos, nós destacamos o seguinte. Veja o quadro. Los artículos. Não difere muito do português, da língua portuguesa. Tem aí masculino, singular, el, masculino, plural, los, feminino, singular, la, feminino, plural, las. O detalhe aí é o artigo neutro, lo. Então, nós temos aí o masculino el, que significa o, em português, né? O lápis, o cachorro. Los é o plural, os, em português. Feminino, la, a. E o plural, las. Nós queremos mostrar para vocês, então, a definição bem clara para que vocês possam entender. O que são os artigos? Los artículos em espanhol. Em termos gerais, o artigo possui a característica de poder limitar o significado do substantivo ao que acompanha e tem seu mesmo gênero e número. Ajuda a identificar o gênero e o número dos substantivos invariáveis. Então, nós temos aí a aplicação de tudo isso, né? Por exemplo, vamos aí o uso. Exemplo de uso do artigo em espanhol. Veja o exemplo 1, retirado do próprio texto da nossa questão. Em la Unión Europea, desde o 1º de outubro de 2004, el uso de, vejam aí o que está sublinhado, em la, quer dizer, na União Europeia, né? Esse lá aí significa a em português, o artigo a. Desde o 1º de outubro, el significa o. Então, o exemplo aí do feminino singular, né? E do masculino singular. O exemplo 2. Em Espanha, los animales devem haber sido vacunados contra a rabia. Então, aí nós temos o masculino plural, los, né? Se refere aos animais, né? Então, na Espanha, os animais devem ter sido vacinados contra a rabia, não é? Contra o cólera, né? Então, aí nós temos o artigo feminino singular. Em termos gerais, não se usa o artigo definido diante dos nomes de países, cidades, povos, pessoas e outros lugares geográficos, por considerá-lo depreciativo. Então, essa é uma regra da língua espanhola, o uso do artigo definido, certo? Contudo, em alguns casos, em alguns países, né, e cidades, o uso do artigo definido é imprescindível por formar parte do próprio nome. Vamos ver alguns exemplos? Bem claro? Tenham cuidado, então. El Cairo. O que é El Cairo? É a cidade do Cairo, capital do Egito. Nesse caso específico, deve ser usado o artigo el, que significa o, certo? Em português. El Salvador significa o quê? País da América Central. El Salvador, porque faz parte do próprio país. Aí nós temos o artigo masculino, né? Definido, né? La Habana. La Habana é a capital de Cuba. Então, neste caso, em espanhol, nós temos que utilizar, quando nos referimos à capital de Cuba, é La Habana. Então, aí se usa o artigo la, o artigo feminino, né, no caso. La Coruña. La Coruña é na Espanha, né? Também se usa o artigo feminino antes da palavra Coruña, certo? É obrigatório porque faz parte do nome do geográfico, né? La Rioja, também. La Rioja é lá na Espanha, mas tem também na Argentina. La Rioja. Então, aí se usa o artigo feminino singular antes do nome, porque faz parte do nome, né? Do lugar. Em outros casos, o uso é optativo, como, por exemplo, Brasil ou El Brasil. Vejam vocês aí o uso do artigo, né? Agora, uma palavra importante para vocês sobre o artigo neutro lo em espanhol. O artigo lo é neutro e se usa tanto no gênero masculino como com o feminino. Uma das funções principais do artigo neutro lo é a substantivação de um adjetivo, advérbio ou do pronome que. Vamos ver então como se usa, não é? Usa-se para se referir a qualquer entidade que o enunciador não queira nomear
mas que é conhecida pelo interlocutor, se utiliza então o artigo lo. Aí tem uma pequena fórmula, né, que também nós devemos utilizar, não é, quando vamos fazer uso do verbo, do artigo lo. Lo que mais verbo ou lo mais de mais referência ao assunto compartido. Não é? Então vamos explicar isso aqui direitinho, mostrando para vocês. No primeiro caso, lo que mais verbo, né? Então você tem que dizer lo que dijiste, né? O que você falou, o que você disse, né? Então, quando a gente quer omitir o assunto, né, para não ser conhecido de outras pessoas, você diz lo de anoche, lo de ayer, aquello que eu hablei. Então, a pessoa que está no momento não sabe, porque eu disse lo de anoche, aquilo que eu tratei ontem à noite com você. Esse lo aí é para encobrir, não é? É para que não se conheça, não é, o assunto que foi falado com aquela pessoa. Então aí está o uso, a utilização, né? Temos exemplo retirado do próprio texto também. Veja aí, lo importante es vacunar los animales. Quer dizer, o mais importante é vacinar os animais. O uso do lo. Segundo uso do lo necessário para viajar com animais por Europa é a vacinação. Quer dizer, o que é realmente necessário para viajar com os animais por Europa é a vacinação. Então, aí esse lo está substantivando, está intensificando, não é, o uso, o significado da frase, né? Veja bem, aí nós temos uma tabela muito interessante também sobre os artículos indefinidos ou indeterminados. Como em português também, né? Nós temos aí o masculino singular, un, que significa um em português, né? O masculino plural, unos, é uns, né? O feminino é singular, una. O feminino plural, unas. Então, aí, como em português, né? Também nós usamos o artículo indefinido ou indeterminado para levantar hipóteses sobre a idade de uma pessoa. Não é? Então, tem alguns exemplos aí da utilização do artigo indefinido. Veja bem, indeterminado. Exemplos. Um passaporte é necessário para transitar com animais em los aeropuertos europeus. Veja bem, um passaporte. Então, em português seria um passaporte, né? Escrito com U-M. Aí é um U-N, um passaporte. Segundo exemplo, uma exigência de las autoridades é a documentação de animais vacunados. Aí está muito claro também, mas eu quero traduzir para vocês, para que todos possam entender. Qual é essa tradução? Uma exigência das autoridades é a documentação de animais vacinados. Então vocês vejam que não é muito diferente. Não é muito diferente o uso, né, dos artigos para o português. Mas é importante que vocês possam entender, ler, compreender. Para poder chegar a concluir a questão, vocês têm que ler detidamente cada uma delas, né? Nós podemos usar ainda alguns artigos, não é? Alguns exemplos. Por exemplo, quando nós falamos um homem está a la puerta. Um homem está à porta. Só para que vocês tenham uma ideia que não é tão difícil assim como parece, né? Porque nós começamos essa primeira questão com artigo. Realmente fácil, não tem muita dificuldade, né? Por exemplo, uma casa de la ciudad está destruída. Uma casa de la ciudad está destruída. Aí nós temos o uso também do artigo feminino singular. Não é? Uma casa da cidade está destruída. E não há muita dificuldade. A dificuldade maior é com o artigo neutro lo. Diga-se de passagem que o artigo neutro lo é realmente único. Não é? Então, a língua espanhola tem esse artigo neutro lo,
que às vezes é muito confundido com o plural los, né? E as pessoas às vezes trocam, mas não tem que trocar. O lo é o artigo neutro que se usa tanto para masculino como para feminino. Não tem gênero, né? E nós precisamos saber usar isso. Agora, algumas palavras no espanhol, no texto, nas questões, vocês devem também atentar, ver bem, porque é uma dificuldade que às vezes as palavras são muito parecidas e são diferentes significados, não é? A parte semântica. Então, às vezes a grafia é idêntica, mas o significado é outro. Então, tenham cuidado, porque às vezes, numa questão, pode ser problemático para que vocês possam encontrar a alternativa correta. Por isso é importante buscar palavras, vocabulário, melhorar o vocabulário, ler em espanhol, tentar ler, né, em espanhol. Algumas palavras que nós encontramos aqui do texto. Dueño significa dono. Nós encontramos outra, rabia, não é? Está no texto. Cólera, enfermidade, né? Ou cólera, né? Nós temos muitas outras palavras, mas o texto, outra vez eu digo, vocês devem realmente examinar detidamente, porque se não faz assim, vocês vão ter problema. O espanhol não é um idioma difícil, é um idioma especial, um idioma de uma melodia linda quando a pessoa fala, e nós precisamos entender. Muitas vezes dizem assim, mas é difícil entender o espanhol. Bom, qualquer idioma você tem que se dedicar um pouco, você tem que ter um dicionário, você tem que ter um conhecimento de algumas palavras, você tem que buscar revistas, não é? Isso é muito importante, não somente ler as questões, mas você pode buscar na internet algumas informações, alguns textos para ler, música, não é? Você pode entender muito também através da música, baixar uma letra de uma música em espanhol e tentar traduzir, tentar encontrar o sentido das palavras para poder chegar lá. Agora, os artigos é o mais simples, né? Nós começamos realmente falando o mais simples. Como nós queremos continuar explicando sobre o espanhol, eu gostaria que vocês pensassem bem no texto que nós lemos, somente para dizer uma coisa. Essa questão 1 foi do Enem 2010. Ela dá de uma maneira clara a informação que nós precisamos. É só olhar o texto. É só olhar. Eu repito uma vez mais. Em la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan com su dueño em qualquer companhia. Então, se você for atrás do texto, você vai ver que está sublinhado algumas palavras da nossa questão. Nós encontramos aí, justamente, eu vou colocar para vocês aí na tela, em la Unión Europea. Isso que está sublinhado é o essencial para que vocês possam entender o que é um artigo, el artículo em espanhol. Então, nós temos aí, na primeira parte, esse parágrafo pequeno, né? É um parágrafo pequeno. Ele diz aí que el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajam com su dueño em qualquer companhia. Então, na União Europeia, desde o dia 1º de outubro de 2004, o uso de um passaporte é